Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Os patriarcas e os profetas foram os legítimos representantes de Deus na terra, na antiga aliança. Desses, na antiga aliança, o maior foi Moisés. Moisés é tido como o maior pelo fato de ter recebido a lei, por ter sido o legislador, o primeiro legislador, da lei de Deus para os homens. Então, esta representação divina foi feita de uma forma muito abrangente. A gente pode entender a vontade de Deus perfeitamente lendo os profetas, lendo e acompanhando a manifestação de Deus naqueles dias por meio de anjos, por meio de ministrações diretas, no tempo de Moisés. Os homens conheciam a Deus no Velho Testamento, não eram alheios a Deus, aos seus atributos, a sua forma de salvar. Não. Aqueles a quem Deus confiou a sua palavra foram fiéis e manifestaram e transmitiram a sua revelação ao mundo. Mas Deus não iria parar na sua autorrevelação aos homens apenas com as informações e as revelações dos profetas, patriarcas, Moisés. Então nós chegamos na nova aliança, e a Bíblia diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aos Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 3. Então aqui está o último e o maior representante e a maior revelação de Deus para a humanidade, Jesus Cristo. Depois de Jesus, Deus não tem nenhuma outra maior, porque quando o seu Filho vem a este mundo, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Então Jesus Cristo é em tudo maior, perfeito, completo, do que todos os outros representantes que Deus havia constituído no passado. A Bíblia diz que este representante, que é o seu próprio Filho, é também o herdeiro de tudo e o Criador de tudo, por quem fez também o mundo. Mas vai a mais um pouco, além dele ser a manifestação da glória e do resplendor de Deus na sua pessoa, manifestando isso entre os homens. E a Bíblia diz que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele também cumpriu a tarefa de redentor, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. A Bíblia diz que logo na sequência, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse ato de Jesus, de a Bíblia dizer que depois que Jesus purificou os nossos pecados com o seu sangue e assentou-se, significa que ele terminou a obra. Assentar-se ali significa trabalho feito, posso descansar. Completo, nada para completar, está tudo feito integralmente. Então Jesus foi a maior
e a última revelação de Deus, porque ele era o Filho unigênito do Pai. Aonde Jesus estava antes de vir a este mundo? A Bíblia diz que ele estava no seio do Pai. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito. Agora aqui tem uma expressão que eu explico ela. Aqui diz assim, que está. Não diz que estava, diz que está. Porque quando João escreveu isto aqui, Jesus tinha vindo, tinha descido do céu à terra, tinha manifestado a glória de Deus, tinha feito o trabalho de um redentor, purificando nossos pecados com seu próprio sangue, e ele já tinha sido, então, ele tinha sido crucificado, sepultado, tinha ressuscitado e já tinha subido aos céus. Então João diz o seguinte, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Eu entendo ainda mais esse versículo, que Jesus, mesmo quando ele desce do céu e habita aqui entre nós por 33 anos, em todo o tempo em que ele estava num corpo humano, no corpo da sua encarnação, em todo o tempo, mesmo estando aqui, parece que distante do céu, né? Na realidade, espiritualmente, ele nunca apartou da intimidade com o Pai. Ele estava sempre no seio do Pai. Ele nunca deixou de estar. Por isso ele podia dizer, Felipe, quem vê a mim vê o Pai. Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Crede-me, pelo menos por causa das obras, porque quem faz as obras, essas obras que eu faço, quem faz é o Pai que está em mim. Crede, pelo menos por causa das obras. Então o Senhor Jesus era em todos os sentidos a manifestação de Deus, em sua essência, em sua glória, em seu poder, em sua autoridade. E o que nós encontramos a respeito de Deus em Cristo? Nós encontramos compassividade, nós encontramos misericórdia, nós encontramos o desejo santo de Jesus de salvar o homem perdido, de levantar o caído, de perdoar, de transformar. Tudo aquilo que Jesus falava, fazia, manifestava com ações, com atitudes, com gestos, era o que o Pai pensava e sentia. Ele era, na mais profunda e na mais perfeita expressão da palavra, ele era Deus conosco. Nós sabemos que o Pai e o Filho não são uma e a única pessoa. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa. Mas eles são tão iguais que o que o Filho é, o Pai é. O que o Pai é, o Filho é. Então ele era a manifestação plena e completa de Deus. Depois, continuando o entendimento dessa revelação do Senhor Jesus, o escritor aos Hebreus, que acabou de nos informar que Jesus Cristo é a mais perfeita revelação de Deus e a última para os homens, porque ela é completa, não tem o que acrescentar, certo? Depois dele falar sobre isso, no capítulo 3, ele diz o seguinte: pelo que, irmãos santos, verso 1, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu. Então, fiel a Deus, Jesus foi fiel ao Pai, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Aqui destaca a fidelidade de Moisés. Então põe Jesus e Moisés juntos. O Filho foi fiel ao Pai, como também Moisés foi fiel ao Pai. Porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés. Então aqui começa a mostrar que o Filho é maior. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés cuidou da casa de Deus,
Mas Jesus Cristo era o próprio construtor da casa. Era maior do que Moisés, porque ele não era apenas um zelador, ele era o próprio edificador da casa. O que o escritor está dizendo é que a diferença é essa: Moisés cuidava de uma casa que não era dele. Jesus cuidava de uma casa que ele mesmo construiu. Quem é essa casa? Aí diz: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então esta casa aqui não era apenas o tabernáculo, né? Moisés cuidava do tabernáculo e considerava-se que o tabernáculo era a casa de Deus, onde Deus se manifestava, habitava. Mas agora o escritor diz: o Senhor Jesus não era apenas o zelador, era o dono da casa e o construtor da casa. E esta casa não está limitada apenas a uma tenda, nem a um templo. Esta casa somos nós. Nós somos, então, mais uma vez aqui, fica claro que nós somos obras das mãos do Senhor Jesus. Não apenas por sermos considerados como criaturas de Deus, mas como filhos, né? Deus nos fez seus filhos em Cristo. E para terminar, ele diz assim: mas para sermos essa casa onde o Filho trabalha e ministra, nós temos que conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação do dia da tentação no deserto. Aqui ele está reportando o tempo em que Israel foi tirado do Egito para ser essa casa. A casa não era apenas o tabernáculo, seria a própria congregação de Israel. Mas esta congregação, muita gente dessa congregação, começou a abandonar a fé original, aquela fé genuína em Deus. Começaram a duvidar que Deus podia realmente guardá-los e guiá-los pelo deserto. Começou a pôr em dúvida a providência divina. Moisés ficava o tempo todo: gente, confia, vamos confiar, e em Deus. Senhor, me responde, olha esse povo reclamando porque não tem água, não tem pão, não tem isso, não tem aquilo. Então o tempo todo este povo foi testado. A Bíblia diz que Deus permitiu que alguns momentos eles passassem realmente falta do pão. A Bíblia diz para que se manifestasse a verdadeira intenção do coração deles. Quando a gente tiver alguma falta, faltar alguma coisa, você sentir que algo não está ainda suprido, né? Você lembra dessa passagem, porque Deus vai suprir. Mas esse tempo de espera que às vezes a gente tem que aguardar em Deus, ainda não, você sabe que crê em Deus que Ele pode te dar, mas Ele ainda não deu, e você ainda não sabe se Ele vai dar daqui uma hora, daqui um dia ou daqui um mês. Esse período, não importa que seja de horas, dias ou meses, é muito perigoso, porque é nesse período que Deus está provando o que de fato está em nosso coração. E temos que reforçar no nosso coração a seguinte mensagem: o Senhor proverá, o Senhor cuidará de todas as minhas necessidades. Glória a Deus. E começar a louvar a Deus o tempo todo, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor é meu eterno provedor. Porque a Bíblia diz que Deus provou eles nisso, para ver o que estava no coração deles. E descobriu que rapidamente eles mudavam da fé e da esperança para a descrença e para a dúvida. Deus pode adiar algumas respostas, para ver como nós nos comportamos durante esse período de espera. A espera vai dizer tudo a respeito de nosso caráter e de nossa fé, de nossa confiança em Deus. Mas vamos para mais um pensamento aqui importante nesse assunto. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus então veio para ser a expressão maior da revelação de Deus, Ele que foi constituído herdeiro de tudo,
que é o resplendor da sua glória. A Bíblia diz que ele fez a purificação dos nossos pecados. Aí é uma menção direta à cruz. Jesus não fez a purificação dos nossos pecados quando ele transformou água em vinho. Vamos voltar lá atrás. Ele não fez a purificação dos nossos pecados por ter nascido na manjedoura. Não. Por acaso, ele nasceu daquela forma humilde. Mas aquilo ali não perdoava pecado, né? Ele não perdoou, ele não purificou nossos pecados quando andou sobre as águas. Ele não purificou nossos pecados quando purificou pães. Ele só purificou nosso pecado quando ele foi à cruz e derramou o seu sangue por nós. Ali sim ele estava purificando os nossos pecados. Todas as coisas que Jesus fez são maravilhosas e nos leva a adorá-lo. Seus milagres, suas curas, suas manifestações de prodígios, maravilhas. Mas nós temos que saber que isto é apenas detalhes no percurso. O objetivo maior e final do ministério de Jesus Cristo era a cruz. A cruz era sem dúvida o coração de todas as atividades do Messias, do Salvador. Então a cruz é exatamente prefigurada lá na Páscoa. A Bíblia diz que o Senhor já tinha operado 9 grandes milagres que sacudiram o Egito inteiro. Mas nenhum daqueles milagres deu libertação para Israel. Apenas puniu Faraó. Mostrou para Faraó que Deus era Deus, porque ele tinha dito: quem é o Senhor para que eu ouça? Moisés foi e disse: olha, o Senhor mandou dizer para você soltar o povo, deixar eles irem adorar o Senhor no deserto. Ele disse: quem é o Senhor para que eu o ouça? Então, daí para frente, tudo que Deus faz no Egito, de milagres, de pragas, de punições e juízos, foi Deus dizendo: você quer saber quem sou eu? Então eu vou te mostrar quem sou eu. Literalmente, Faraó estava zombando de Moisés e de Deus. E as pragas e os juízos que Deus derramou sobre o Egito era também, literalmente, Deus esfregando o nariz de Faraó no chão e dizendo para ele: eu não luto com você com exércitos, porque seria muita desigualdade, a distância era grande demais, seria grande demais. Então eu vou lutar com você para não te destruir com piolhos e rãs. Eu vou mandar um pouquinho de piolho aí para você, de rãs e de moscas e etc, porque é totalmente desigual eu te bater direto. Eu vou mandar umas criaturinhas que eu tenho aí na natureza para te incomodar um pouco. Foi o suficiente para arrastar o nariz do faraó no chão para lá e para cá, até ele gritar: Moisés, ore por mim. Ore por mim. Mas ele era teimoso. Ao mesmo tempo que ele começava a voltar atrás, ele reincindia de novo na sua maldade, nos seus intentos malignos. Então, aí chega o quê? A 10ª praga. A 10ª praga que vale a cruz. Ou seja, todos os milagres de Deus manifestou sua glória. Jogou Satanás por terra. Fez com que as divindades do Egito fossem demonstradas como nada. Porque cada praga atingiu uma divindade. Divindade das trevas, do sol, da água. Todas estavam naqueles lugares que Deus estava também operando aquelas transformações. Aí quando chega na 10ª, aí sim é o cordeiro que vai ser morto. Quando o cordeiro é morto, Israel sai do Egito. Era a cruz, era a obra expiatória do Senhor, estava prefigurando, ele era o cordeiro, ele era aquele cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso o Senhor disse: vocês têm que ter o sangue, tomai o sangue, passai nas portas, nos umbrais. Onde tiver o sangue não haverá destruição, eu passarei por vós, por cima de vós. E então naquela noite que o cordeiro foi morto, e olha que eles celebraram ali pela primeira vez a Páscoa. Nós lemos aqui Jesus celebrando a última Páscoa aqui na terra com Jesus e introduzindo a ceia. Então ali foi a primeira. No decorrer de séculos, Israel celebrou a Páscoa e celebra até hoje,
Mas nós, os cristãos, não precisamos celebrar, só lembrar, só ir atrás das lições, daquilo que Deus ensinou por meio da Páscoa, para nós, como conhecimento e entendimento espiritual, mas não como uma instituição para ser celebrada. Por isso que em época de Páscoa a gente procura aproveitar apenas o evento, o tempo, a época, porque essa época realmente ela bate no calendário muito, muito perfeitamente ela bate no calendário, ela coincide realmente. Jesus morreu numa celebração de Páscoa em Israel, em Jerusalém. Agora vamos falar exatamente sobre isso. Quando Jesus foi preso, né? Ele foi preso naquela noite, depois que ele celebrou a última refeição com os apóstolos, a primeira ceia, ali a primeira ceia e a última Páscoa. Ele então, instituindo a ceia, ele sai com seus apóstolos para o Monte das Oliveiras e vai orar, naquela oração de grande agonia que nós conhecemos, né? Todo aquele momento em que Jesus está sentindo pavor, não apenas de cravos, não é questão só física, embora tenha também a questão física, mas era espiritual, porque ele iria se fazer pecado por nós. Então, naquele estado de agonia, de dor, tristeza, né, o Senhor chega a orar ao Pai. Senhor, não tem outro caminho, né, para salvar o homem? Veja bem, irmãos, Jesus tinha um compromisso com o Pai. Lá na eternidade, o Pai e o Filho sabiam que a criação iria precisar deste ato de redenção. Jesus vem exatamente para isso, ou seja, Jesus é o único homem que nasceu especificamente para morrer pelos outros, pelo pecado do mundo. Jesus veio e sabia que o tempo inteiro pairava sobre ele a sentença da morte. E ele fala isso muitas vezes para os apóstolos, mas eles não conseguem compreender. E aí então, naquela noite, ele vai para o Getsêmani, já tinha falado para os seus apóstolos: essa noite vão me prender, essa noite vão me escarnecer, vão me bater, vão me acusar injustamente, vocês vão fugir, vão ficar dispersos, vão ferir o pastor e dispersar as ovelhas. E aí que Pedro levanta e diz: Senhor, eu irei contigo até a morte. Diz: não, Pedro, você não vai dar conta. Satanás pediu vocês para cirandar. Eu orei ao Pai para que a vossa fé não desfaleça. Mas, quando você se converter, você sai e confirma teus irmãos. Haveria de ter ali um toque poderoso de Deus na vida de Pedro ainda, para dar a ele aquilo que ele desejava ter, que ele pensava que tinha e não tinha, mas ele era sincero nas suas palavras. E Jesus considera não apenas o que Pedro era naquele momento, mas principalmente o que ele desejava ser. E quando então o Senhor Jesus é preso no Getsêmani, ali vai cumprir algumas coisas que rapidamente eu resumo. Primeira coisa, Jesus iria ser injustamente preso ali. Não tinha nenhuma alegação jurídica legal para prender Jesus, senão a inveja dos judeus. Os líderes judeus não podiam determinar a morte de Jesus sozinhos, mas eles já estavam com tanto ódio de Jesus que eles estavam para matá-lo fora da lei mesmo. Mas eles prendem Jesus naquela noite, leva Jesus para a casa de Caifás e Anás e faz ali um julgamento com falsas testemunhas de madrugada. Olha, irmão, o direito romano era um direito, já era um sistema de direitos e defesas e julgamentos muito bom. Todo mundo fala, quem estuda direito, que até estuda-se o direito romano, porque já havia as estruturas do que hoje é aperfeiçoado, que é o direito da ampla defesa, né, da presunção da inocência, em que a pessoa pode ser acusada do que for, mas enquanto não for comprovado, ele não pode ser considerado aquilo. Mas não aconteceu isso com Jesus. Jesus foi preso naquela noite. As testemunhas falsas
falavam de coisas infundadas, como por exemplo, Jesus tinha dito: derribai esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Depois o evangelho de João explica, ele estava falando do corpo dele, morte e ressurreição. Então eles pegaram essas palavras avulsas, soltas, e disseram: não, ele está falando contra o templo, e mais, ele fala em derrubar o templo. Aí diz: então você é contra, né? Você é culpado, você está falando blasfêmias. Não era nada disso. E Jesus não fala muita coisa. Jesus sabia que não era hora dele tentar se justificar. E aí ele não se defende, não fala quase nada, apenas ele declara ser o Filho de Deus. Mas foi o suficiente para os sacerdotes ficarem mais irritados ainda. Porque quando ele fala assim: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho do homem, ele estava identificando-se com Deus como sendo igual a Deus. Ele já tinha pregado muito naquelas sinagogas, naqueles montes, e ele pregava dizendo: eu e o Pai somos um. Jesus dizia assim: quem vê o Pai vê a mim. Jesus falava assim: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Os judeus entendiam que Jesus estava falando que ele era da mesma essência do Pai, igual ao Pai, era Deus. Então eles ficavam totalmente indignados. Ele é então eterno com o Pai, ele está interligado com o Pai numa eternidade para sempre, uma eternidade única. Então eles diziam: isso é loucura, né? Este homem está querendo se passar por Deus, dizendo que é Deus, né? E assim então eles o prendem, levam para casa, faz o julgamento rápido. Quando o dia está amanhecendo, eles resolvem levar para Pilatos, a autoridade civil. Na parte religiosa eles já tinham decidido que queria que ele morresse, mas aí eles querem a aquiescência e a aprovação da lei civil. E Pilatos começa um pretenso julgamento que também não combinava com as leis romanas. Quem é você? Estão dizendo que você é o rei dos judeus. Você sabe que eu posso te condenar e te liberar, te perdoar? Jesus só vira para o Pilatos e diz: olha, você não teria poder nenhum sobre mim, se do alto não te fosse dado. O meu reino não é deste mundo. Se fosse meu servo, pelejariam por ele. Ou seja, se fosse, eu tinha deixado Pedro então usar sua espada, mandei ele guardar. Meus servos não vão pelejar por este reino que você é rei. E aí a pressão vem do povo, os sacerdotes, e pede a crucificação. Pilatos determina que Jesus deveria ser açoitado e depois levado para ser crucificado. Isso tudo acontece até 9 horas da manhã, onde Jesus vai ser crucificado. Tudo é muito rápido. Tudo fora da lei, tudo ilegal. Mas o que estava acontecendo? A Bíblia diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Finalizando esta palavra, o Senhor Jesus deixou-se ser levado à cruz. Ele permitiu que os homens o levassem à cruz. Havia um acordo entre ele e o Pai. Ele disse: Pai, se eu for lá embaixo, lá na terra, o Senhor aceita a entrega da minha vida a favor dos pecadores? O Pai disse: a sua vida, a sua entrega eu aceito, porque você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você entregar a sua vida, os homens lá embaixo podem pensar que foi implicância, que foi injustiça, foi o que for, mas eu permitirei que esse processo transcorra dessa forma, sabendo que você é o sacrifício perfeito que vai satisfazer a minha justiça plena. E assim como quando Adão pecou, eu peguei o pecado de Adão e imputei a toda a humanidade, eu vou pegar a sua justiça e vou imputar a todos aqueles que creem. Então acabou, a partir da morte de Jesus Cristo, aquela ideia de alguém dizer assim: mas Adão pecou e eu que sou culpado.
A Deus cobre dele, problema dele, ele que errou lá. Acontece que Deus sabia que a natureza humana seria exatamente igual. Quando ele pecou, ele fez o que todos nós faríamos. Ele fez como nós faríamos. Se nós estivéssemos lá, era daquele jeitinho mesmo que a gente ia fazer. E depois a gente repete isso aqui no mundo, né? Através de atos que a gente pratica. Então o Senhor Deus diz o seguinte: como que pela desobediência de um homem veio a condenação, veio a dívida, também pelo um ato de justiça de um único homem, que foi Jesus Cristo, ele diz: eu trarei a justificação para os que creem. Então hoje nós somos justificados por crer em Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Nele nós somos feitos justiça de Deus. Jesus derramou seu sangue para nos dar uma vestimenta nova. Nossos trapos de imundícia foram tirados e substituídos pelo manto da justiça, pelas vestes da salvação. Quem nele crê não é condenado, mas passou da morte para a vida. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus disse: Moisés deu o pão para vocês que descia do céu, e vossos pais comeram e morreram. Mas se vocês comerem da minha carne, vocês nunca morrerão. É claro que escandalizavam com ele, comer da carne. É que Jesus falava da sua doutrina, do seu ensino. Quando Jesus ensinava, o que ele ensinava era a própria vida dele passando para as pessoas. Quando você crê e ouve a sua palavra, você está comendo, você está alimentando da vida de Cristo. Este é o verdadeiro pão que desceu do céu. Isso é muito bom, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Crer em Jesus Cristo, considerá-lo como nosso Redentor, remidor, aquele que pagou o preço. O Pai aceitou plenamente aquilo que Jesus fez. E a última coisa que eu quero dizer mesmo, para terminar: como é que eu sei que o que Jesus fez na cruz realmente resolve o meu problema, o problema da minha condenação eterna, o problema dos meus pecados? Como é que eu sei? Isaías disse, como é que nós sabemos? Ele disse assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E aí ele explica como eu entendo que isso afeta a mim. Ele diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu e você temos paz em Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz. Eu sei que o que Jesus fez era para mim, era a meu favor, pela paz que eu sinto quando eu creio nele, pela paz que eu sinto quando eu deposito minha confiança nele, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados aqui é salvos, completamente salvos, fomos salvos. Então o Senhor nos abençoe, nós possamos participar do pão dentro de 2 minutos, com essa alegria de saber que o nosso Salvador foi fiel sobre a sua casa, fiel ao Pai, e foi até o fim para ser o nosso Salvador. Curve a sua cabeça. Querido Jesus, nós te adoramos neste momento, nós reconhecemos a grandeza da tua obra na cruz, sabemos que foi por todos nós, os pecadores, nós que antes estávamos condenados, cujas dívidas, a dívida contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus era tão alta, que nós jamais poderíamos pagá-la. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor pagou integralmente para nós tudo aquilo que nós devíamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se tornou o mediador da nova aliança, o reconciliador dos homens com Deus. Nós te adoramos, nós te louvamos neste momento, e que o Senhor possa estar aplicando esta palavra ao coração de todos nesta hora, em nome de Jesus.
Pai de amor, Deus de bondade, agradecemos a Ti pela celebração de hoje. Rogamos, Senhor, que abençoe nosso retorno para casa, nosso descanso, e que nós possamos ter, Senhor, no novo dia que há de despertar para todos nós a oportunidade de continuar te glorificando, te exaltando. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa abençoar nossas famílias, que o Senhor possa abençoar nossa pátria. Obrigado por vivermos em um país onde há liberdade de culto, de expressão, onde o Senhor continua realmente tendo um lugar especial para ser adorado, para a Tua palavra ser pregada. Conserva, Senhor, e preserva esta paz. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos os irmãos, hoje e sempre. Todos podem dizer amém. E amém. Está terminado em nome de Jesus.